Nesse bloco, vamos falar sobre a importância da leitura para enriquecer o conhecimento. Por isso, estamos recebendo o jornalista e escritor Galeno Amorim. Galeno, estou muito feliz de recebê-lo aqui no nosso PPTV. Seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você. Bom, Galeno, eu sei que você é um otimista de plantão, mas eu gostaria de saber se ainda aquela máxima de que o brasileiro lê e lê muito pouco, ainda vale. Olha, o Brasil acabou de fazer uma grande pesquisa que eu tive o privilégio de coordenar e mostrou o seguinte, trouxe boas notícias e más notícias, né? A boa notícia é que o Brasil já está lendo muito mais do que lia, é menos do que a gente gostaria, mas é mais do que a gente esperava. Antes era Era menos de 2 livros lidos por habitante ano, agora chega perto de 5, para ser mais exato, 4,7. Ok, isso já te deu um up. Sim, é uma notícia boa, porque as pessoas todas esperavam que o Brasil não conseguisse dar o salto que deu. Num período aí inferior a 10 anos, o Brasil praticamente dobrou o índice de leitura no mesmo grupo, quando a gente compara, por exemplo, pessoas com mais de 15 anos, pelo menos 3 anos de escolaridade, nesse período dobrou o índice de leitura. Agora, a gente ainda tem muito que andar, tem muito que trabalhar, o ritmo precisa aumentar. A impressão que dá é que nós estamos no ritmo certo, precisa aumentar a velocidade. Ok, agora você diga a má notícia, você falou da boa, e a má notícia dessa pesquisa? A má notícia é que o Brasil se cuida bem da questão da leitura dentro das escolas, e as escolas públicas têm dado um exemplo extraordinário nesse sentido. Há uma outra questão que é extremamente preocupante. Os governos, de uma maneira geral, prefeituras, governos de estado, a União, todo mundo, acaba não dando a atenção que merece a biblioteca pública. Com isso, apenas 10% da população brasileira vai com frequência até uma biblioteca. E a notícia é muito ruim, porque não existe um único país no mundo inteiro que tenha conseguido resolver os seus problemas mais graves, e hoje são países desenvolvidos, sem antes ter solucionado a questão de acesso aos livros e a uma educação com uma qualidade minimamente razoável. Então, as pessoas não precisam ter que comprar livros para ler, as pessoas precisam ter acesso ao livro gratuito, e isso acontece na biblioteca. E o Brasil ainda não está dando muita importância a isso. Por quê, Galeno? O que falta aí para esse acesso, para que essa história seja diferente? Olha, a preocupação com bibliotecas é algo relativamente recente na história brasileira de 500 e poucos anos. Para você ter uma ideia, em 2003, nessa época eu estava chegando no governo federal, o Brasil ainda tinha 1.300 cidades sem bibliotecas. É um número gravíssimo, né? E uma quantidade de população muito grande sem acesso ao livro gratuito. Hoje nós temos ainda 6.000 bibliotecas em condições precárias. Só muito recentemente o Brasil começou a prestar um pouco mais de atenção e perceber que a leitura é muito mais do que um divertimento, um lazer, um entretenimento cultural de qualidade. Na verdade, ajuda a desenvolver o ser humano, o indivíduo cresce, né, quando lê, e até do ponto de vista profissional, do seu projeto de carreira, de algum tempo para cá, as pessoas têm um pouco mais de percepção que a leitura tem um papel social, né, de ajudar, inclusive, a desenvolver uma sociedade melhor, mais justa. Agora, galera, então, com tantos benefícios que a gente sabe que a leitura traz para a gente, por que ainda o brasileiro resiste muito a esse momento, ao contato com o livro? Olha, o grande problema é a questão da falta de preparo para o exercício da leitura. Como que isso se mostra, se apresenta? Uma boa parte dos brasileiros ainda é analfabeto. É um número, um índice que já diminuiu muito, né? Em um século o Brasil atacou e combateu de uma maneira muito eficiente a questão do analfabetismo, mas tem alguns milhões de brasileiros ainda que não sabem ler e escrever. Agora tem um número muito maior de pessoas que passaram pelas escolas, que foram alfabetizadas, no entanto não conseguem ler um trecho que é um pouquinho mais que um bilhete. 5, 6 linhas, pessoas não conseguem entender o significado delas. São os chamados analfabetos funcionais. Então, se você tem aí 2 a 3 entre cada 4 pessoas sem habilidade técnica para leitura, a leitura não vai acontecer. Aí a questão do acesso fica até menor,
perto desse despreparo, dessa falta de habilidade para a leitura. Agora, Galena, o brasileiro ainda tem muita tradição em ler autoajuda ou não está mais entre os livros mais lidos? O livro mais lido do Brasil, e isso acontece em boa parte do mundo ocidental, é a Bíblia. É o livro que mais marcou as pessoas, é o livro que mais foi lido e mais foi relido. Depois da Bíblia vem os livros escolares, aqueles indicados pelas escolas. E vem os livros infantis. Uma boa surpresa é que a poesia aparece entre os 5 gêneros preferidos da população brasileira, muito mais que os livros de autoajuda. Houve uma época que a leitura de autoajuda até preocupava algumas pessoas de tão intensa em detrimento de outras. Mas há outros gêneros que ocupam mais e mais o dia a dia dos leitores brasileiros. Ok, agora eu gostaria um pouquinho, Galena, de falar da sua atuação como jornalista, né? A gente falou muito do seu envolvimento nessa parte que eu sei que você é um apaixonado por livros, né? Você também escreve, é um escritor, mas vamos falar um pouquinho da sua atuação como jornalista. Galena, quais os veículos que você passou? Conte a sua história. Bom, eu comecei muito cedo. Na verdade, eu tinha pressa de começar a trabalhar no jornalismo, né? O que já foi há muito tempo atrás. E você sabe que eu cheguei a fazer um curso por correspondência para escrever em jornal. Eu comecei a trabalhar no primeiro jornal aos 13, 14 anos, né? Eu comecei a trabalhar no jornal Estado de São Paulo. Eu era ainda menor de idade. Para viajar até São Paulo, eu tinha que pedir a autorização judicial. Eu fiquei no Estadão há uns 20 anos. Passei por várias etapas dentro do jornal. Eu acabei fazendo tudo o que eu gostaria de ter feito no jornal. Fui repórter, fui chefe de sucursal, ajudei a coordenar, fiz reportagens especiais dentro, fora do Brasil e tal. E depois acabei dando aula de jornalismo, sobretudo em ética e legislação, que é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes no exercício da profissão, né? Escrever, se a gente tem um pouco de jeito e um pouco de prática e tem um pouco de humildade, a gente daí a pouco consegue e aprende a escrever. Mas eu acho que a questão da ética é a mais importante de todas. Agora, Galena, você consegue se imaginar hoje voltando para as redações do Estado de São Paulo? E como seria esse Galeno que hoje está mais envolvido, né? Mais do que nunca, você teve a sua participação sindical, na política, com grandes fundações, Palavra Mágica, Instituto do Livro, enfim. E hoje voltando para uma redação de um jornal como o Estado de São Paulo, como é que seria esse jornalista Galeno? Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar como isso poderia se dar. Às vezes eu chego até a sonhar que eu estou trabalhando numa redação de jornal de novo, mas eu resisto bem, porque eu acho que eu cumpri um ciclo e depois que eu iniciei um outro, eu costumo olhar para frente, saber que tem outros desafios a percorrer pela vida fora. Mas eu sinto que o jornalismo mudou. Eu tive em alguns momentos importantes do jornalismo. Por exemplo, no Estadão, eu fui o primeiro jornalista que aderiu à internet, né, que começou a transmitir matérias... Saiu da maquininha. Quando ninguém tinha, né? Logo depois que eu fiz isso, foi o Paulo Francis, né, que era correspondente em Nova York. Então eu vivi intensamente cada um dos períodos, né? Por isso que eu fico muito tranquilo e muito à vontade para no momento seguinte escolher os outros caminhos, né? Sempre foi muito bom. Eu sempre gostei muito do que eu fiz, né? E durante esse período de jornal foi isso que aconteceu. Por isso eu acho que eu tenho outros caminhos a percorrer de agora para frente. Imagina agora, Galena, sobre a lei da imprensa, hein? Você acha que é mais uma vitória da democracia e da liberdade de expressão? Eu acho que sim. Eu acho que nós demos passos importantes ao remover esse entulho autoritário que tinha por aí. O que eu considero que agora é importante, o parlamento brasileiro, assim como a própria sociedade, o parlamento como espelho dessa sociedade, né, tenha o devido juízo para rapidamente encaminhar a votação de algumas leis importantes para garantir o direito das pessoas, né, o direito de resposta, algumas questões que são importantes, e é importante para os meios de comunicação, é importante para a própria sociedade, né? Mas eu acho que foi uma grande vitória, o Brasil deu um passo importante ao remover
esse entulho autoritário. Muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho da Feira do Livro, que acontece no mês de junho, né? E o Galeno, eu lembro, no primeiro momento da Feira do Livro, eu estava lá com você, também tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu gostaria que você analisasse a feira hoje, como ela está, se você imaginava que ela chegaria a essas proporções, ou ainda não chegou, não está como você gostaria que estivesse, e o que ela representa, enfim, em todos os âmbitos, né? No contexto cultural e educacional. A Feira do Livro é um grande sucesso. Ela, além de ser uma das 4 feiras de livro mais importantes do Brasil, ela também, e uma das maiores do mundo a céu aberto, ela cumpre um papel extraordinário que é chamar a atenção da população, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região, para a importância da leitura na vida da gente. Ela aproxima leitores dos livros, dos seus escritores, ela traz e provoca uma vida e uma discussão inteligente, efervescente, eu diria, durante o período que ela acontece. Mas não só. Eu mesmo tenho ido muito às escolas dar palestras, né, sobre a feira, sobre os livros, e eu percebo que muito tempo antes as pessoas estão lendo o livro dos autores, estão comentando sobre isso. Ela chegou onde deveria chegar, ela ainda vai melhorar cada vez mais, mas eu não tenho dúvidas de dizer que a feira de 2009 vai ser a melhor de todas elas. Essa é mais especial para você, por ser o patrono, e por ter envolvimento também ali muito grande, né? Porque receber o título de patrono, enfim. Para mim está sendo... Eu cutuquei no comecinho para chegar aqui agora. Está sendo uma honra, claro. Eu nem esperava que isso acontecesse, né? Talvez tenha chegado isso 20, 30 anos antes da hora, mas claro que é uma honra e poder participar, inclusive nessa condição, graças a essa generosidade dos amigos da feira, é um prestígio, né? Eu vi ela nascer, praticamente ajudei a fazer o parto dessa feira, e a aposta que foi feita na época foi justamente nesse sentido, que a cada ano alguém chegaria, colocaria um pouquinho mais de coisa, de carinho, de trabalho, de energia boa, e ela ia crescendo a cada ano. Isso aconteceu, a feira ganhou autonomia. Hoje ela é cada vez mais uma feira da cidade, é uma feira que não tem dono, né? O grande dono dessa feira é a cidade de Ribeirão Preto, todo mundo tem uma noção boa disso. Isso é melhor, Galeno? Como é que você vê? Isso é fantástico. Antes de deixar a Secretaria de Cultura, eu inclusive tive essa preocupação de ajudar a criar uma fundação da sociedade civil que pudesse aos poucos assumir a organização da feira. Porque cabe ao Estado, e o Estado na dimensão municipal e a Prefeitura, apoiar e participar sempre, né? E apoiar de todas as maneiras. Mas no primeiro momento dá um grande impulso para que ela acontecesse, para que ela se firmasse e se consolidasse. Isso acabou acontecendo. Nos 4 primeiros anos da feira ela foi dobrando de tamanho a cada ano, né? Só que há um momento em que a feira tem que se consolidar, ganhar autonomia para dar voos maiores, né? E é graças a isso que ela tem uma continuidade, que ela está enraizada na própria vida cultural de Ribeirão. Mesmo porque ela é uma grande forma de festa cultural na cidade. Ela é muito mais que livro, né? Ela vai muito mais que a literatura. Ela promove essa coisa de mostrar que o livro ele é o fio condutor das diversas artes, das diversas estéticas. E aproxima também, né, Galeno? Aproxima, né, o contato com o livro. Isso que é. É verdade. Ela é uma grande livraria a céu aberto. Vitrine, né? Mesmo, né? Ela permite que as pessoas tenham contato, possam folhear um livro, possam encontrar o seu autor predileto, conversar com ele, fazer perguntas, desmistifica essa coisa do escritor. Né? Outro dia eu fui numa escola falar e uma criança virou e falou assim: nossa, esse autor ele é de carne e osso. Às vezes as pessoas têm uma distância muito grande. Isso impede, dificulta a leitura, desumaniza talvez um pouco. Né? E a feira rompe tudo isso. A feira permite que as pessoas estejam mais próximas dos livros e da leitura. Né? Então ela cumpre o seu papel de uma maneira extraordinária. Então, de que forma que você vê que o marketing e a comunicação podem contribuir exatamente para propagar o incentivo à leitura? Olha, eu diria que a comunicação tem um papel que é fundamental e é imprescindível. Por quê? Ele cumpre, como ninguém, esse papel de chamar a atenção para a importância do livro. Ele aproxima o livro e as pessoas. Quando um meio de comunicação
quando uma campanha publicitária, uma propaganda, da forma como ela vier a ser construída, chama a atenção para a importância da leitura, imediatamente, se você faz uma medição, a resposta já aparece. Eu mesmo tive a oportunidade de ser editor de livros, e de repente, num determinado momento, uma grande emissora de TV falou daquele livro de uma maneira espontânea, no meio de uma novela, por exemplo. Imediatamente, esse livro vendeu horrores. Era um livro premiado, de um autor ainda desconhecido nacionalmente. Nos próximos meses, vendeu milhares esse livro. Então, a televisão, mas sobretudo o marketing e essa ação forte da comunicação, em todos os meios, em todas as mídias, tem um papel extraordinário. Muito bom, Galeno. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, por trazer esse grande conhecimento que você tem sobre a área de comunicação. Volte sempre a esse espaço e muito obrigada pela sua participação, viu, Galeno? Eu que agradeço pela gentileza e generosidade do convite. Obrigado. Imagina, merece muito. Tá aí, gente. Conversamos então com Galeno Amorim, escritor e jornalista. No próximo bloco, a gente vai bater um papo com o Ricardo Canho, da Passaria do Não Saia Daí. Eu espero você.